Fala concurseiro, fala concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje um tema muito importante para todo concurseiro, principalmente para aqueles que não têm muito tempo disponível, é o planejamento de estudos. Muitos alunos têm dificuldade e não conseguem organizar ou não sabem como deve ser um planejamento de um concurseiro de alto nível, um concurseiro de alto rendimento que passa em concursos top. Então hoje eu vou te explicar passo a passo como você deve fazer o seu planejamento e como deve ser e quais pontos você tem que se preocupar. Perfeito? Então vamos pro vídeo. Para começo da história, por que é tão importante você ter um planejamento de estudos? Por quê? Porque o planejamento vai ser a ferramenta que você terá para utilizar os recursos que você tem à disposição da melhor maneira possível. Para concurseiros que não têm muito tempo disponível, isso é crucial, vai ser a sua maior aliada. Planejar bem o seu estudo vai te colocar em pé de igualdade de competição com aqueles concurseiros que têm mais recursos que você, porém utilizá-los da maneira incorreta e desorganizada. Porque quando você já se planeja, quando você se programa, você se prepara para utilizar melhor tanto o seu tempo quanto o seu material. Então, a primeira coisa é, entenda que você precisa ser uma pessoa organizada, você não precisa ser uma pessoa organizada na sua vida. Porém, você precisa que o seu estudo seja organizado. São coisas diferentes. Eu, por exemplo, não sou a pessoa mais organizada do mundo na minha vida pessoal. Assim, né? Eu deixo minhas roupas desorganizadas. Né? Eu não sou uma pessoa organizada. Porém, o meu estudo e o meu trabalho são muito organizados. Porque tudo que você precisa que renda, né, você precisa utilizar os recursos que você tem à disposição da melhor maneira possível. E a única forma de você ter isso é tendo um planejamento, é tendo um cronograma, é tendo uma organização para que você consiga utilizar suas ferramentas de uma forma adequada, perfeito? Como eu fazia esse planejamento na minha montagem, né? Como eu fazia o meu planejamento, a minha montagem de programação para o meu estudo. Primeiro você tem que saber que você precisa de 3 planejamentos, né, básico: curto, médio e longo prazo. O longo prazo, na minha perspectiva, era, eu vou passar num concurso de auditor alto nível, né, com um salário legal, né, altos salários, competição muito grande. Para alcançar esse resultado, eu preciso de ter o quê? Preciso de estudar e estar competitivo. Então, o longo prazo você estabelece e deixa lá. Você pode, obviamente, ir gerando condições de motivação para alcançar aquele longo prazo, porque isso ajuda na sua mentalização, que é aliada do seu planejamento, tá? Se manter firme, se manter coerente, se manter com disposição para buscar o seu objetivo de longo prazo faz parte do seu planejamento também. Então, como estratégia de motivação, você pode colocar uma foto do seu contra-cheque, uma foto do distintivo do carro que você irá utilizar, uma foto, né, de uma pessoa que exerce aquele cargo, né, para que você exerça o poder da visualização. Ah, Daniel, mas isso é bobeira, muita gente não acredita. Gente, concurso público é muito mais mental do que físico e preparação. Né? Hoje nós temos concurseiros muito bem preparados, o nível está alto, os materiais e os cursos estão muito mais acessíveis, então, basicamente, quase todo mundo está estudando as mesmas coisas pelos mesmos locais. Então, o que diferencia você de outros é o quanto você consegue se destacar, fazer mais do que a grande maioria, que tem acesso aos mesmos materiais que você, e também aquilo que você consegue se manter competitivo durante longos períodos. Porque muitas pessoas vão desistir, mesmo sendo boas, mas se você conseguir se manter competitivo e motivado durante longos períodos, você vai conseguir atingindo os seus objetivos, os seus resultados. Então, a parte da motivação é importante. Porém, você não pode se aliar apenas à motivação, a disciplina tem que ser a sua maior aliada, mas se manter motivado para que você consiga se manter disciplinado durante longos períodos de tempo faz parte também. Então, utilize essas ferramentas que te permitam visualizar no longo prazo. Que isso vai ajudar você a manter o seu planejamento e manter a sua vontade de estudar durante longos períodos de tempo. Acredite, essa parte é importante porque estudar é muito sacrificante, tá? E continuar buscando o seu sonho, principalmente quando você passa em cargos escada, né, que é aquilo que a gente chama de cargos escada, então você precisa se manter muito agarrado ao seu propósito para que você não desista e não pare de estudar até alcançar o seu objetivo de longo prazo. Os objetivos de médio prazo, eles têm que ser feitos quando você for fazer as suas revisões de tempos em tempos. Como funciona isso? Quando eu estabelecia um concurso que eu faria, depois que eu terminava esse concurso, eu parava e fazia uma análise do que deu certo e do que não deu certo durante a minha preparação. E tudo aquilo que eu identificava,
já identifiquei que eu precisava, primeiro, ler todos os PDFs, porque o meu primeiro concurso eu fiz sem um curso preparatório. Então eu vi que, olha, sem um curso preparatório vai ficar difícil, porque a pessoa que passou, ela errou uma questão de 40, nesse concurso específico que eu fiz. Eu tinha errado 8 questões de 40. Então, assim, eu vi que o mundo dos concursos estava tão competitivo que a decisão seria no detalhe do detalhe. E como seria tão mínima a margem de erro, eu precisava de uma preparação um pouco melhor, então eu investi num curso preparatório, né? Eu investi em um curso de discursivos para que eu evoluísse e aprendesse o conteúdo aonde eu imaginava que os melhores concurseiros estariam. Isso entra em um outro ponto. Analisar o curso preparatório ideal para o seu concurso. Nós temos vários cursos preparatórios, aí você precisa fazer uma análise da didática do professor. Alguns cursos disponibilizam aulas introdutórias iniciais para que você dê uma olhada na didática do professor. Outros têm aulas no YouTube de graça, né? Então você precisa avaliar a qualidade do material em PDF, porque você vai ler o PDF, né? Assim, no mundo dos concursos hoje, se tem um batido que a forma mais eficiente de se ter acesso ao conteúdo é pelo PDF. Você consegue absorver mais e ir de maneira mais rápida. E a videoaula, como ela precisa ser um material mais acessível ao maior número de público possível, ela acaba deixando alguns pontos mais específicos de lado. Então, se tem batido que você vai precisar ir para o PDF para que você tenha uma preparação de mais alto nível. Então, você precisa saber se o PDF do material é bom, mas também se a didática do professor é boa, porque vão ter pontos que podem ter pontos de muitas dúvidas no material escrito, e você vai precisar ir para a videoaula para que a didática do professor te ajude a melhorar nesses aspectos. Então, você precisa avaliar tudo isso, até mesmo qual tem sido o grau de aprovação desse curso preparatório nessa área de concurso que você está atuando, né? A área fiscal, ele tem aprovado bem na área fiscal. A área de controle tem bons concursos, a preparação para essa área é muito boa. Tiveram aprovados nos últimos concursos dessa área. Tudo isso você precisa se cercar para que você consiga ter um melhor direcionamento. Posteriormente, eu vi que eu precisava, por exemplo, evoluir nas minhas revisões. Não atingi o nível ideal de acertos que eu preciso para ter a discursiva corrigida. Depois eu atingi isso. Nossa, minha discursiva me tirou de um concurso, então eu preciso corrigir a minha discursiva. Todas essas correções de rota eu coloco no planejamento de médio prazo. Preciso melhorar isso para o próximo concurso, médio prazo. E as de curto prazo é aquilo que eu gosto de dizer que é o cronograma de estudo em si. Para montar o seu cronograma, você precisa analisar o seu edital. Quando o seu edital saiu, você tem que tirar o primeiro dia para analisar todas as informações do edital. Assim você estuda o edital e sabe o que tem que fazer, quais matérias vão cair, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais matérias você já tem algum tipo de know-how e não vão precisar ter acesso ao material teórico, vão poder ir para a revisão, que é a parte mais rápida e mais dinâmica, né, do estudo. E, após isso, fazer uma média entre as matérias e o seu tempo de estudo disponível. A partir daí você vai dividir, eu oriento os alunos que eu digo a fazerem sessões de 50 minutos de estudo com 10 minutos de intervalo. Né, já expliquei por que dessa metodologia, mas é assim que eu ensino a fazer. E, importante também, coloque uma sessão de estudos antes de ir para o trabalho ou para a escola, para que você faça a primeira coisa do seu dia, seja correr atrás do seu sonho. Daniel, eu acordo muito cedo, para ir trabalhar, eu durmo muito tarde, eu tenho uma rotina muito pesada, muito difícil. Gente, eu tive, muito provavelmente, uma rotina mais pesada do que a de muitos de vocês e menos pesada do que muitos de vocês, provavelmente, que estão assistindo aí. Porém, cada um tem o seu problema, tá? E o mundo não vai parar porque você tem um problema. Então você precisa saber lidar com o seu problema. Por que eu digo que é importante que você estude pelo menos uma sessão antes de ir para o trabalho? Porque mentalmente isso faz diferença. Quando você manda o recado para que a primeira coisa que você faz é se dedicar ao seu sonho, se dedicar a você, se dedicar ao seu objetivo, você está mandando uma mensagem para o subconsciente e até para a sua motivação. Então, e outra coisa, quando você já começa o dia cumprindo uma tarefa, colocando um check lá no seu cronograma, você já passa uma imagem de, já tive a primeira vitória no dia. O seu dia começa diferente. E para o concurseiro, todas essas pequenas vitórias têm que ser exaltadas e comemoradas e ajudam naquela parte do mental e do motivacional. Porque você precisa desse aspecto para conseguir trazer lá na frente bons frutos e colher bons frutos e se manter motivado, se manter firme
para conseguir absorver tudo que é necessário. E qual é o melhor momento? O cronograma de estudos ele tem que ser muito dinâmico. Não só o cronograma, todo o planejamento em si ele precisa de ser dinâmico. Você precisa tirar coisas, incluir coisas, mudar. Às vezes acontecem imprevistos, você não consegue bater todas as tarefinhas que você coloca. Isso é tudo normal, tá? A vida adulta é uma vida complexa. Se você está estudando para concurso, muito provavelmente você tem os seus corre. E todo mundo tem. Mas você precisa lidar. Então, se acontecer alguma coisa que te impeça de cumprir bonitinho todo o seu cronograma, não se desespere. É a coisa mais normal do mundo, tá? Você não precisa bater todas as metas. Você, num dia que acontece um cronograma, a constância é mais importante daquele dia unitário. Chega em feriados ou épocas do ano comemorativas, e aí a pessoa se pergunta, pô, preciso estudar no Natal ou eu posso tirar um tempo? Não é o que você faz no Natal especificamente que vai te reprovar. É o que você faz entre o Natal deste ano e o Natal do próximo ano. Né? É aquilo que você faz na maioria dos dias. É aquilo que você faz em 80% de todo o trabalho que vai te reprovar ou te vai te aprovar. Os 20%, as exceções, elas não podem te abalar para que você perca os 80%, mas você também precisa ter cuidado, porque aquilo não pode se tornar os seus 80%. Então, se você acontecer algum imprevisto que impacte o seu planejamento ou impacte o seu cronograma, tá sussa, tá ok. Isso é totalmente normal. Ninguém tem bons dias sempre, porém, você precisa trabalhar para que a disciplina seja o seu principal balizador. Você precisa fazer aquilo que você precisa fazer, não aquilo que você quer fazer, não aquilo que você pode fazer. Porém, algumas exceções vão te tirar dessa possibilidade. Poxa, hoje eu não pude bater todas as metas de estudo. Eu tive que fazer menos metas. Acontece. Se aquilo for impeditivo para você, Adriano, mas como é que eu vou saber se foi um impeditivo real? Você sabe. Você sabe se você está estudando ou não. Você sabe se você está dando o seu máximo ou não. Agora, o que eu tornava para ser o meu balizador? Eu falava o seguinte, eu consegui fazer o meu máximo até aquela prova? Então, se eu conseguir fazer o meu máximo, eu vou com a cabeça 100% fria, porque eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Tudo aquilo que estava ao meu alcance, eu consegui fazer. Quando eu ia com essa perspectiva, sabendo de que eu fiz o meu melhor, dei o meu máximo, eu ia mais leve para a prova. Porque quando você faz isso, você tem a certeza que, tipo, poxa, mesmo que eu seja reprovado hoje, amanhã eu vou conseguir, porque eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo tudo aquilo que eu preciso. Tudo isso faz diferença, gente, faz diferença. Como eu fazia? Todo domingo, eu tirava um tempinho, sentava e falava assim, agora eu vou planejar a minha semana. Eu colocava a minha semana de estudos ali, as matérias que eu ia estudar, e aí vocês têm que ver um vídeo sobre ciclo de estudos. Aqui no canal nós temos algum aqui, eu vou deixar aqui no card alguns exemplos de vídeos que te mostram como fazer um cronograma de estudos. E dentro disso, você precisa planejar a sua semana bonitinha, para que você saiba os horários, as tarefas e aquilo que você vai fazer, qual material você vai estudar, qual estratégia você vai utilizar para aquele determinado tipo de momento. Tudo isso, gente, vai interferir. E quanto mais bem preparado é esse planejamento, mais assertivo vai ser. E você vai sentir que o seu estudo vai render mais. E você vai ter uma melhor preparação. E você vai chegar na sua prova mais bem preparado. Por quê? Porque o concurseiro bem preparado, bem planejado, ele está muitos passos na frente de muitos. Porque acredita, gente, 80%, eu não tenho esse número, então eu vou estar chutando, mas pela minha experiência, a maior parte dos concurseiros, eles não estão estudando de maneira correta. Por isso que a minoria sempre vai passar, porque existem menos vagas do que a grande maioria. Mas o que eu trago é que se a maioria das pessoas não se prepara corretamente, se você começa a se preparar corretamente, você passa na frente dessas pessoas. E se você mantém um período constante de estudo correto, planejado, bonitinho, você com certeza vai atingir os seus resultados. Por quê? Não existe, você planta aquilo que você colhe. Então, se você planta bons frutos, você vai colher bons frutos. Se você planta frutos ruins, você vai se desorganizar, vai falar que o concurso não é para você, vai falar que a carta marcada, vai falar que isso não funciona. Porém, na verdade, o que falhou foi os seus métodos, foram as suas formas de se preparar. Então, dê atenção a isso, tá? Monte um planejamento de estudos adequado, ideal, correto. Eu tenho certeza que os seus resultados vão alcançar e você vai colher tudo aquilo de melhor que o concurso público pode te oferecer. Salário legal, condições de trabalho adequadas, maior qualidade de vida tanto para você quanto para sua família, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal, que é muito importante. Também deixe aqui comentários sobre próximos vídeos, o que você quer ver aqui, se você gostou desse conteúdo, desse formato.
se você não gostou, se você acha que a gente pode melhorar em algum outro aspecto, tá bom? Quero ouvir vocês, quero saber o que vocês têm a dizer. Então é isso aí, beleza? E até o próximo vídeo. Um abraço.